Olá, seja bem-vindo ao canal e neste vídeo nós vamos falar sobre paciência. Em Romanos capítulo 12 e versículo 12, eu vou olhar para o lado. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui está falando sobre ser paciente. E paciente aonde? Paciente quando? Paciente na tribulação. Paciente na situação difícil. Paciente quando está passando por luta. Paciente. O que é difícil, né? Não é uma coisa fácil. E somente com Deus nós conseguimos ser pacientes nas tribulações, nas situações difíceis. Tem um outro versículo, tem um outro capítulo e versículos que falam em Salmos 37, versículos 7 até o 9, que fala assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha só, que tremendo. Aqui está falando para descansar no Senhor, para aguardar por Ele com paciência. Aguardar pelo Senhor com paciência. Nós temos o nosso maior exemplo de paciência, de mansidão, de paciência, de tudo de bom, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior exemplo que nós precisamos buscar seguir, pedir sempre para Ele, para nós sermos como Ele. Mas eu quero falar neste momento sobre José. Eu gosto muito da história de José, ela fala muito comigo. E lá em Gênesis 40 que fala, né, a história de José, lá em Gênesis 37, né, até o 40, 42 por aí, fala sobre a história de José. E José nos chama muita atenção porque José, ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, depois ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E eles se passaram anos. José estava ali como escravo, ele estava na casa de Potifar, né, que ele foi vendido. E ali ele estava cuidando de tudo, porque Deus era com José. Deus era com José o tempo todo. E mesmo Deus sendo com José, isso não impediu de José passar por tribulações, de José passar por situações difíceis. Isso não impediu. Isso não vai impedir. Nós andarmos com Deus não vai impedir de nós passarmos por situações difíceis, de você passar, de nós passar, não vai impedir. Por quê? Porque, como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, né, nós temos que estar com Deus para nós passarmos pelas aflições e vencermos ela, como José. E aí e ali ele estava na casa de Potifar. E para quem conhece a história, eu não vou falar da história de José, eu só quero comentar sobre a paciência de José. E José ali foi tentado pela mulher do Potifar, e a mulher do Potifar armou uma armadilha, né, e fez com que ele fosse jogado na prisão. E José na prisão, ficou anos ali na prisão, e Deus era com ele na prisão. E José, ele se tornou ali o chefe ali da prisão ali, né? Ele cuidava ali dos outros presos, ele ajudava o carcereiro a cuidar dos outros presos. Então Deus era com José em todo lugar, em todo tempo. Tanto que fazia José se sobressair até na prisão. Porque na realidade José, né, não foi na prisão porque ele fez uma coisa errada, ele não fez nada. Ele foi para a prisão sem ter culpa nenhuma. E é muito importante nós meditarmos nessa história, nessa vida de José, porque José foi paciente. Ele não murmurou, não fala nada ali na Bíblia.
Não fala nada na palavra que José murmurou, que José reclamou, que José disse, mas aonde está o meu Deus? Como que eu fui parar aqui? Eu não fiz nada para parar aqui. Primeiro, ele não fez nada para ele ser jogado no poço, para ele ser vendido como escravos pelos seus irmãos. Ele não fez nada para os seus irmãos. Ele não fez nenhum mal para os seus irmãos para acontecer isso com ele. Depois, ele foi jogado na prisão. Ele não fez nada. Inclusive, ele fez até o que era correto. Ele fez o que era correto. Correto diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. E mesmo assim, ele foi jogado na prisão. E ele estava ali, naquela prisão, servindo a Deus. Em todo o tempo ele estava servindo a Deus. Em todo o tempo ele estava seguindo a Deus. Ele estava sendo fiel a Deus. Em todo o tempo. Tanto que ele foi jogado na prisão por ele ter sido fiel a Deus. Ele foi fiel. E passou-se o tempo em que aconteceu aquela situação do rei ter aquele sonho, né? Faraó teve aquele sonho e aí chamaram vários, e até que chamaram José, e José, né, conseguiu decifrar o sonho de Faraó, e a única pessoa que poderia, né, cuidar de toda aquela situação que estava por vir seria José. E ele foi colocado como governador do Egito. Então, se nós meditarmos, pararmos para pensar, porque cada história que está na palavra de Deus não são só histórias bonitas, não são histórias sobrenaturais de Deus, coisas lindas que Deus fez, não. São exemplos, são testemunhas, são exemplos para nós seguirmos, para nós nos espelharmos. Isso tudo está ali escrito, para nós olharmos e para nós vermos que Deus também pode ser com nós, pode fazer a mesma coisa com nós ou ainda mais, como Jesus falou, que nós poderíamos fazer obras e obras maiores que Ele, obras como as deles e ainda maiores que as dele. Então, vamos buscar de Deus essa paciência, porque José só conseguiu chegar a ser governador do Egito porque ele teve paciência. Ele teve um sonho lá atrás, mas ele não se afobou. Ele teve paciência no Senhor, porque Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com ele e ele teve paciência. E na hora certa, no momento certo, passou-se os anos, mas no momento certo, ele foi levantado como governador do Egito. Então, tenha paciência, porque ele diz, descanse no Senhor e aguarde com ele por paciência. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. E este sonho, esse projeto, esse plano, ele vai se cumprir se você tiver paciência. Se você for paciente no Senhor, continuar seguindo os seus passos, cumprindo com a palavra, buscando a Deus, buscando cada dia mais ser guiado por Deus, na hora certa, no tempo certo, os sonhos de Deus vão se cumprir na tua vida. É assim. Os sonhos de Deus se cumprem na hora certa, não é antes nem depois. Deus não chega atrasado, nem adiantado nem atrasado, Ele chega no momento certo. Então, busque essa paciência. Somente Deus pode nos dar paciência, pode nos ensinar, na realidade, a ser paciente. Ele não dá, Ele não simplesmente joga de lá, eu vou te dar, né, esse saco de paciência, vou te dar esse monte de paciência, né, essa paciência. Ele não dá, não é assim. Ele vai nos ensinando a ser paciente. Então, vamos pedir paciência para o Senhor, para Deus nos ensinar a sermos pacientes. Paciente para esperar o momento certo para Ele agir, esperar as promessas dEle se cumprir e para nós estarmos no caminho, para nós não sairmos dos planos dEle, né? Que nós vamos estar, é isso que eu peço para ti, peça a Deus, para que Deus te coloque no centro da vontade dEle. Para que Deus me coloque no centro da vontade dEle é o que eu peço. Por quê? Porque assim as promessas deles vão se cumprir no tempo certo, tendo paciência e estando no centro da vontade de Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E também na descrição eu tenho 3 links que você pode clicar em um deles que você preferir
para se aprofundar mais na palavra de Deus. Tem também ali sobre como ser uma mulher sábia. E clique nos links ali e conheça. Até o próximo vídeo. Um abraço e Deus abençoe.